Chuva. E nada de jacaré. Jacaré, você só tem até segunda-feira. Olha a palhaçada, hein? Bom dia. Como ele é lindo, gente! Ele quis me ligar hoje. Galera, os gansos apareceram, ó. Já já vem o jacaré. Olha os gansos. O Charlie, meu sobrinho, ele fica correndo atrás dos gansos. Ele ama correr atrás dos gansos. Olha que lindo esse passarinho azul. Ou você vai... Sua mãe vai voltar, você vai estar gordo. Só quer comer? Ele tá guloso. Que dia engraçado! Sentimentalmente falando, foi um dia estranho. Orei muito, passei muito tempo com Deus e tive uma revelação. O caderninho tá aqui em cima no escritório do meu irmão e eu quero anotar já o que Deus falou comigo, porque Ele revelou algo sobre a minha vida. Vou lá buscar ele, gente. Pronto, vamos ficar aqui comigo? Vamos? Então, Deus pediu que eu falasse uma coisa com vocês. Você precisa parar de amassar esse pãozinho aí, que eu preciso falar aqui com as pessoas. Deus me pediu para que eu falasse para vocês sobre aceitação e como eu passei por esse bloqueio. Como eu tirei isso da minha vida. E realmente eu tirei isso da minha vida. Essa questão de aceitação começou quando eu era muito nova. Eu sempre vi o meu irmão como alguém... Ah, onde foi esse? Ai, Hugo. Jesus, tá, vamos lá. Eu sempre vi o meu irmão como alguém incrível, como um cara que tem todas as qualidades que a minha família, né? Ele era um exemplo, assim, em relação ao que os meus pais achavam que era certo. Então eu já cresci com esse olhar de que eu nunca seria igual a ele. E óbvio, que ninguém é igual a ninguém, e eu não deveria nem querer ser igual a ele. Mas naquele momento da minha vida, e inexperiente, matura, eu levei isso para um lado ruim. Porque quando eu percebi que eu não iria conseguir agradar os meus pais da forma que eu era, porque eu me sentia diferente deles, eu me sentia tendo alguns pensamentos diferentes deles, eu senti que eu iria ter que me impor, assim, em algumas situações da minha vida em relação a eles. Quando eu vi que eu não iria ser perfeita como eu imaginava que meu irmão era, eu virei rebelde. Então eu comecei a mudar. Eu comecei a fazer o contrário. Bom, na minha cabeça de adolescente era, bom, se eu nunca vou conseguir ser boa o suficiente para eles, então eu vou ser ruim. Foi exatamente isso que, olhando para trás, eu enxergo, assim. Eu comecei a fazer várias coisas que meus pais não aprovavam, e aí comecei a desandar completamente da preocupação para eles. Mas aquilo dentro de mim era uma luta. Eu lutava para que
eu agradasse a eles e eu não agradava. Então eu escolhia fazer o contrário do que era eu mesma. Então, pra mim, era uma grande luta. E eu muitas vezes escolhi caminhos que não agradavam eles porque eu tava cansada de lutar pra agradar. Eu não acho que eu fazia coisas... Ih, minha mãe tá me ligando, peraí. Amor da mãe, saudades da minha bochechota, minha bochechota, essa camisa que eu amo, né? Eu adorava usar essa camisa. Oi, Pama. Flávia, Oi, vó. Ela está indo bye bye, Bisa. Ah, Uma coisa dessa? que amor. Bye bye, Bisa. Bye bye, Bisa. Ah, não acredito. Flávia, ele tá procurando, ele viu o pai dormindo. Daí hoje ele foi procurar o pai no quarto e diz, pisam. Ah, que amor, eu não acredito. Olha uma coisa dessa. Ele tá... Dá vontade de esmagar. Falando tudo. As coisas dele caem, eu falo, caiu. Ele caiu. Que bonitinho. Muito linda. Obrigada, vô. Você também, sempre elegante. Vocês dois. Tem uma velhinha rugadinha. Ele não tem ruga. Não, o vô não tem A ruga. compensação é o Toy, que é um plissê, velho. Neide. No meu espelho aqui de dentro eu não me enxergo muito bem. Tô achando muito... Quando eu vou lá fora, aqui no espelho, eu digo, não, fique aí, tchau. Vocês estão sempre elegantes. Mas pense também, né? Daqui 2 meses eu tô com 90, né? 90, Neide. Gente, meus pais muito fofos. Com meu avô, minha avó. Oh, meu Deus do céu. Então, né, vamos voltar, vamos falar sobre aceitação. Tá, onde eu parei? Nem sei onde eu parei, mas vamos lá. Então, eu era uma criança da qual eu tinha um pouco de problema já com isso de aceitação. Em alguma fase da minha vida, na minha adolescência, eu percebi que muitas coisas que eu fazia não agradavam os meus pais como eu achei que deveria agradá-los. Tipo... eu não era a melhor aluna em matemática, e meu pai sempre foi muito bom em matemática e física, o meu irmão já era melhor em outras coisas. Então, eu mesma, Flávia, me coloquei num lugar de comparação com o meu irmão, por ser mais velho, por achar ele o máximo, por achar várias coisas. Comecei a fazer várias coisas na contramão. Por exemplo, muitas vezes eu fiz eu meio que confrontava os meus pais em relação a várias coisas. Eu queria mostrar que a minha opinião era diferente, eu queria mostrar que eu pensava diferente. Eu fazia zilhões de tatuagens e eles não gostavam e eles falavam pra eu não fazer, eu ia lá e fazia, sabe? Eu entrei num lugar de ficar sempre confrontando eles porque eu achava que eu nunca ia ser a filha perfeita como eles viam o meu irmão, como essa perfeição, que na verdade quem via era eu, não eles. E aí, como eu achei que eu nunca iria atingir esse lugar, eu comecei a ir pra uma contramão, meio que a rebelde sem causa. Isso me acompanhou por muito tempo. Por muito tempo eu coloquei o meu irmão nesse lugar. Eu sempre fui e sou apaixonada, meu irmão é a melhor coisa que existe na minha vida, o melhor presente que eu já tive e tenho em toda a minha vida. Eu amo ele absurdamente, a nossa relação é maravilhosa, mas dentro de mim eu sempre tive um lugar de que ele era melhor do que eu em tudo. Primeiro porque ele também sabia o que ele queria da vida muito cedo. Ele aprendeu o que é certo e o que é errado muito cedo. Ele obedecia os meus pais desde muito cedo. Ele escolheu um caminho muito mais certo que o que eu escolhi. Eu precisei passar por milhões e milhões de lugares para entender o que hoje eu entendo. Porém, eu entendi também que eu carrego coisas que ele não carrega, que eu sou boa em coisas que ele não é, e cada um é único, né? Hoje eu penso completamente diferente. Aí que entra Deus na minha vida também, porque Deus me curou de todas essas feridas. Porque eram feridas que eu coloquei em mim mesma, que pessoas colocaram em mim, pessoas me causaram, outras eu mesma causei em mim mesma. Deus me levou
a percorrer todas as feridas do meu coração para eu curá-las, para ele curar, né? E para eu poder me libertar dessas coisas que me aprisionavam muitas vezes, como a aceitação. E muito relacionado à minha família, né? Por eles serem tudo pra mim, eu sempre quis ser esse tudo pra eles. Então, como é que Deus fez comigo? Teve um momento, foi recente, tá? A última vez que eu vim pra cá, pra casa do meu irmão, passar o Natal, eu tava num período de muitas curas, muitas descobertas, muitas revelações. Esse tempo que eu fiquei 5 meses fora do Instagram foi assim, Deus abriu a caixa do meu coração e saiu curando todas as feridas. E eu tava também num período de interrogatório sobre mim mesma, sobre essas feridas, sobre esses lugares, sobre esses perdões, sobre todas essas coisas que eu não queria mais, essas amarras que eu não queria mais em mim mesma, rótulos e nem nada disso. E foi aqui no Natal, tava eu, meu cunhado e meu irmão na sala, e eu comecei a fazer um monte de perguntas pro meu irmão. Porque muitas vezes eu me sentia diferente, eu me sentia menor, eu me sentia várias coisas perto dele, e eu quis entender por que muitas vezes eu tomei o caminho oposto do que hoje eu tomaria, por que eu pensava tão diferente. E eu tentei olhar pra ele assim e tentei vir dele algumas respostas. E é muito louco, como a ótica de cada um ela é diferente, porque cada um passou por uma história diferente. Então quando eu perguntei pra ele coisas sobre por que você acha que eu escolhi caminhos tão diferentes, assim, por que muitas vezes eu era rebelde? E ele falou coisas que eu ficava assim, sobre a ótica dele. E eu ficava, pra ele, os meus pais me deram muito mais atenção. E pra mim, não, pra mim era o oposto. Então foram várias coisas que ele foi me falando, que aquilo ali foi me trazendo revelação, assim, de, nossa, olha como ele vê. Nossa, olha isso. E aí um dia, voltando pra casa, Deus falou pra mim claramente, você não tem que agradar a ninguém. Você tem que agradar o meu coração, só isso. E aí me mostrou todas essas outras amarras que eu criei dentro das redes sociais, porque as redes sociais, se você não é bem mentalmente, você vai viver querendo agradar os outros. Isso é terrível. E eu passei por muito disso, e muito tempo da minha carreira na internet. Eu passei por essa questão de querer agradar os outros e não a mim mesma. Então, por muito tempo na minha vida, eu vivi querendo agradar meus pais, não conseguia, daí fiz o contrário, depois eu tentei agradar meu irmão, não conseguia, fiz o contrário, daí eu tentava agradar a rede social, aí muitas vezes eu consegui, mas não era quem eu queria ser. Então eu passei um longo período da minha vida nessa questão de aceitação dos outros, porque eu mesma não sabia direito quem essa Flávia era, o que ela queria mostrar para o mundo, quem é essa pessoa, o que eu iria bater no meu pé e dizer, pai, mãe, eu sou isso. Então eu precisei passar por um período de me conhecer profundamente, conhecer a Deus, para entender quem eu sou, para daí poder falar, ei, eu sou isso aqui, ó, e isso aqui é inegociável, porque isso aqui é quem eu sou. E aí, quando isso aconteceu na minha vida, foi final do ano passado. Foi por isso que eu voltei para as redes sociais. Eu só voltei para as redes sociais porque eu entendi quem eu era e que eu não precisava mais agradar ninguém. Que eu não ia fazer para ninguém isso aqui. Eu ia fazer para Deus, assim como eu tô gravando esse vídeo agora porque Ele me pediu. Eu não tenho que agradar ninguém. Nem meu pai, nem minha mãe, nem meu irmão, nem meus amigos. Ninguém. Em questão disso, entendeu? Mas eu faço muito para agradá-los porque eu amo. Eu amo meu irmão, eu amo meus pais, eu amo todo mundo na minha volta. Mas eu faço coisas com amor para eles. Aí é diferente você agradar com amor do que você deixar de ser quem você é para agradar os outros. Um dia minha mãe e meu pai estavam falando alguma coisa dos meus vídeos. Porque os primeiros, assim, vídeos aqui, eu ainda tava sofrendo muito quando eu voltei, sabe?
Eu ainda tava chorando bastante e ainda vou chorar. Isso não quer dizer que eu não vou chorar aqui, porque eu sou uma pessoa transparente. Então, se eu quiser chorar, eu vou chorar. Mas os meus pais fizeram um comentário de que eu tava sofrendo muito, alguma coisa assim, sabe? Tipo, filha, você tá chorando muito nos vídeos, você tá sofrendo muito. E não sei o que, e rarará. E eu sei que eles não falaram por mal, nem nada. Imagina, são meus pais. Mas, naquele momento, eu fiquei muito triste. E eu fiquei muito triste porque eu me vi novamente não agradando a eles. E aí, a ferida veio de novo. Mas, o que eu fiz naquele momento? Vocês viram quantos anos na minha vida esse lugar permaneceu, né? E eu lembro, gente, que uma das primeiras células que eu fui na minha vida, e foi assim que eu conheci a Maria Júlia. Ela foi uma das primeiras, ela foi, na verdade, a primeira pessoa que me deu uma palavra. A gente estava numa célula, eu nem sabia como funcionava, eu não sabia o que estava acontecendo, eu só fui porque era na casa de uma amiga minha e lá, beleza, um monte de menina, era tão legal aquela época. E aí todo mundo acabou de orar e tudo mais, e na roda assim ela falou, eu tenho uma coisa pra falar pra você. Aí eu, E aí ela me falou assim, Deus pediu pra eu te falar que ele vê. Ela nem me conhecia, gente. Foi a primeira vez que eu vi essa menina na minha vida. Essa menina. Foi a primeira vez que eu vi a Maria Júlia na minha vida. E aí ela falou assim, eu via você desde criança, assim, fazendo coisas, tipo desenho, ou escrevendo alguma coisa, ou... Não sei, eu via você muito artista, assim, mas as pessoas não viam que você era, não viam valor nisso. É como se você mostrasse um desenho e as pessoas não davam valor a esse desenho, como se fosse algo importante pra você, mas as pessoas não viam isso. Mas Deus pediu pra eu te dizer que ele vê, que ele sabe os seus valores, que ele sabe o que você é e que ele aceita você como você é. Gente, aquilo pra mim, eu desabei ali mesmo, e ali foi exatamente aonde eu sei que eu precisava tratar, né? Mas isso foi em 2018. E aí agora, em janeiro desse ano, foi a primeira vez que eu realmente me libertei disso. Porque era um bloqueio na minha vida. Era um bloqueio na minha vida. E quando eu vi aquilo dos meus pais, tocou exatamente nessa ferida. E eu falei, não, dessa vez que eu tenho certeza que eu tô fazendo a coisa certa, que eu sei quem eu sou. Eu passei aqui esse ano inteiro nessa cidade, lutando para persistir, para permanecer, lutando para ser quem eu sou, me conhecendo profundamente. Deus já me revelou tanta coisa sobre mim mesma. Eu sei o que eu sou através do que Ele fala que eu sou. Dessa vez, não. E aí, foi quando eu mandei uma mensagem para minha mãe. E falei assim, mãe, eu amo muito vocês. Vocês são tudo na minha vida. Mas eu quero que você saiba que eu não vou mais fazer nada para agradar vocês. Que eu só tenho que agradar a Deus. E aí eu escrevi uma mensagem muito bonita para ela. E eu recebi uma outra mais bonita ainda. E eu pude perceber que aquilo sempre, quem carregou aquilo fui eu. Meus pais nunca quiseram aquilo, muito menos o meu irmão. A minha mãe falou que coisas que minha mãe me disse me mostraram que às vezes a gente carrega algo a vida inteira que ninguém ao redor enxerga da mesma forma. O meu irmão falava que minha mãe me dava tanta atenção e tanta coisa que eles me pouparam de passar, que ele teve que fazer o dobro muitas vezes. Eu olhei e falei, Ele às vezes tinha que fazer 2 vezes mais por minha causa, e eu achando que era completamente contrário. Os meus pais sempre me apoiando em qualquer decisão, a minha mãe falando que nunca me impediram de fazer algo, e eu achando que eu precisava da aprovação deles. E o que eu enxergo é que a única que via do jeito que eu via era eu mesma. Eu mesma fui meu maior obstáculo. Desde esse dia, eu me libertei disso. Por quê? Como eu me libertei? Como eu saí? Como eu passei por esse bloqueio? Agindo. Foi uma decisão. Foi uma mensagem que eu mandei. Como que a gente passa por algum bloqueio que a gente tem na nossa vida?
com alguma ação. Seja você mandar uma mensagem, seja você ter uma conversa, seja você escrever uma carta, queimar essa carta, seja você fazer uma oração, alguma ação você tem que fazer. Seja jogar fora alguma coisa que te faz lembrar aquilo e a partir daquele momento você muda. Pra mim foi uma mensagem que eu mandei pra minha mãe que mudou minha vida em relação à aceitação. E a partir do momento que eu falei uma vez só, eu não vou mais viver querendo agradar vocês. Eu vou agradar somente a Deus. Eu pude ouvir de volta da minha mãe coisas que ela nunca nem tinha falado pra mim. E por causa de uma palavra que saiu da minha boca, eu recebi de volta coisas que eu nunca tinha ouvido. E que me deram o maior conforto do mundo. Abriram os meus olhos. Eu não sei porque Deus pediu que eu falasse sobre tudo isso. O tanto de tempo que eu tô aqui falando sobre isso. Mas eu espero que tenha te ajudado de alguma forma e que se você sofre de algum bloqueio, se você sofre sobre alguma aceitação na sua vida que você acha que você tem, faça alguma coisa. Desbloqueia isso. Age. Faz alguma coisa. Ou conversa com essa pessoa, ou manda uma mensagem para essa pessoa, que seja seus pais, que seja seu irmão, que seja que for. Posso te dizer, às vezes foi uma atitude da sua mãe no passado que ela nem lembra mais que ela fez, que tá guardado aí, e você não solta. Às vezes foi uma atitude do seu irmão, um dia que ele fez alguma coisa que bobo que pra você guardou pro resto da sua vida. Não vale a pena. Ninguém vê como você vê. Então se você tem algo, liberta. Solta, deixa aí e muda a sua vida. Porque desde aquele dia eu tenho tanta certeza de quem eu sou. E eu sei que isso é o mais bonito pra eles. É eu saber quem eu sou, é eu trilhar os meus caminhos, é eu ser feliz com quem eu sou. Pra eles, a gente tá feliz é o mais importante. Você amar quem você é o que mais importa. Eu nem sei como terminar, mas é isso. Boa noite. Até amanhã. O Hugo tá aceitado no meio do tapete, bravo. Tá bravo comigo, Hugo? Tá bravo. Vou assistir um filminho de novo. Eu tô com saudade de ver gente, sabia? Tchau, até amanhã.